Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo do meu lado o meu amigo Gustavo Azevedo, como sempre. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também aqui do meu lado, como sempre, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje muito cinéfilo, né? Porque hoje a gente trouxe aqui no De Terno e Pantufas o nosso bloco que a gente fala sobre alguns dos diretores que a gente mais admira, que a gente mais gosta ou despertam a nossa curiosidade, né? O tema da vez é o diretor e roteirista grego Yorgos Lanthimos, conhecido por seu cinema provocativo. Essa aqui, provocativo, foi... Provocativo é o eufemismo, Foi um carinho, termina né? a frase, termina a frase. Passou a mãozinha na cabeça. E pra falar bem a verdade, bizarro, né? Mas apesar de seu estilo e de suas temáticas pouco usuais, o Yorgos encontrou sucesso em Hollywood, trabalhando com artistas renomados e culminando nas indicações ao Oscar por A Favorita, filme de 2018. Hoje a gente separou 3 obras do diretor para falar mais sobre o que torna a sua filmografia tão relevante e instigante assim. Vocês viram que eu enchi de adjetivo meio genérico, assim, meio neutro, pra não pegar pesado? Que é instigante, provocativo, não é pra dizer, tipo assim, maluco do caralho, ou Esquisito. tipo, Doido caça de um pedra. psiquiatra, não, é instigante, provocativo. E antes de começar, um aviso. Você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que o episódio ainda tá no início e clica aí em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. E agora você também pode participar diretamente do Meia Pantufa. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é só abrir o episódio e responder a enquete da semana. Você gosta de filmes com temáticas perturbadoras? A gente colocou 4 opções. Sim, são meus filmes favoritos. Gosto, mas não assisto muito. Mais ou menos, ou não. É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada no episódio. Mas agora é hora de vestir as roupas de gala, porque a gente tem Yorgos Lanthimos no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Yorgos Lanthimos nasceu em 23 de setembro de 1973 em Atenas, na Grécia. Então ele tá fazendo cinquentinha nesse ano, no final desse ano. Um diretor bem jovem, né? Diretor e roteirista. Ele ficou conhecido internacionalmente pelos filmes que ele fez nos anos 2010 com atores famosos e consagrados. A gente vai entrar mais um pouco sobre isso. Ele tá fazendo longas desde o começo dos anos 2000. O primeiro longa dele é de 2001. Eu não vou punir vocês com a minha tentativa de falar grego. Então, vamos ficar aí com o filme lá de 2001. Depois você procura no IMDb se estiver curioso pra saber como é que o filme chama. Em 2005, ele dirige o segundo longa dele, Kineta. Em 2009, a gente tem o que é a virada de chave do Yorgos, com a primeira indicação grega a Cannes em décadas, que é Dente Canino, em 2009. Depois dirige Alpes, mais um longa em 2011. Em 2015, ele dirige O Lagosta, aqui sim, a sua primeira participação hollywoodiana, um filme protagonizado pelo Colin Farrell, de 2015. E O Lagosta é um filme bastante relevante do Yorgos, né? Eu acredito que possa ter sido o primeiro filme do Yorgos que o Gusta viu, ou o Lucas, não sei se estou enganado. Em 2017, ele dirige O Sacrifício do Cervo Sagrado. Em 2018, A Favorita. E A Favorita já consegue um reconhecimento um pouco mais mainstream por conta das indicações ao Oscar, para Olivia Colman, para Rachel Weisz e para Emma Stone. Esse foi o último longa dele até o momento. Dirigiu 3 curtas depois disso: Nimic, Gucci, Of Course, a Horse, e mais um em grego que eu não vou arriscar falar, mas começa com V aqui também, que é o último trabalho dele de 2022. O Yorgos está com um filme em pós-produção, supostamente para estrear este ano de 2023. Vamos ver como é que vai sair. Um dos motivos pelos quais a gente escolheu falar sobre ele hoje. Mas, antes de a gente entrar nos filmes em si, a gente sempre gosta de fazer aqui no De Terno uma especulação
explicação pra quem talvez esteja conhecendo o Yorgos pela gente, ou pra quem tenha visto um filme só, e talvez esse filme tenha sido a favorita, que talvez não diga muito sobre como o Yorgos é. Então, assim, eu queria começar com meu amigo Gustavo Azevedo pra perguntar pra ele: Gusta, você é o maior fã de Yorgos de nós três aqui, ou pelo menos o fã de Yorgos mais antigo de nós três aqui. Fala pra gente o que você acha que define o Yorgos, se você tivesse que definir o Yorgos em poucas palavras. O cinema dele tem essa coesão, ele tá pra tudo quanto é lado. Em resumo, qual é a característica principal que faz ele ser um dos seus diretores favoritos? Eu acho que o Yorgos, ele foge da realidade. Enquanto no nosso último de Terno e Pantufas a gente falou sobre o Fincher, né? A gente falou sobre os filmes duros que mostram a realidade nua e crua, como o mundo é, e como o mundo é cruel, e como as coisas precisam ser outra, né? fotografadas e filmadas, roteirizadas de uma forma nua e crua mesmo, né? O Fincher faz muito isso. O Yorgos vai por outro lado. Ele tem uma tendência de criar uma realidade dele, criar uma realidade própria. Então, ele parte de uma premissa que não existe no mundo real, como se fossem cavernas de Platão, assim. Ele joga personagens dentro de um buraco que você não consegue saber qual é a regra, por que eles estão fazendo aquilo, quais são as sombras que eles estão vendo, né? Uma coisa bem caverna de Platão mesmo. E aí você fica tentando caverna de tentando... Platão pra lançar lá no Dente Canino. O Gustavo já acabou com todo o meu argumento filosófico. Droga, já... Eu tava segurando meu conceito. Mas e não é só no Dente Canino, ele faz isso em todos os filmes dele. Inclusive, eu acho até que o Luiz falou assim, que a favorita não tem tanto a ver, mas eu acho que quando a gente for esmiuçar mais o filme, a gente vai falar bastante sobre como as características de elevar a realidade, de saltar a nossa realidade e ir pra um outro paradigma, sempre estão presentes nos filmes do Yorgos. Eu acho que é bem isso que define ele, assim. A gente vai tratar das consequências disso, do porquê que ele faz essa nova realidade. Eu acho que tem muitos poréns, tem muitos porquês ele faz isso, mas eu definiria dessa forma, sabe? Eu acho que você definiu da melhor maneira possível, Gusto, porque é isso, ele é diretor dos filmes bem estranhos, assim, ele tem um jeito bem peculiar, e ele cria esses universos, né? Todos os filmes dele você sente que isso nunca é dito, né, em tela, mas você sente que aquilo ali é um universo próprio, criado, fictício. São situações, assim, que, no geral, não tem nada de sobrenatural, mas que você vê que o mundo não é daquela forma, né? Como se ele tivesse criado um mundo alternativo para poder contar aquela história, a maneira como as pessoas se comunicam, como elas levam a vida, como elas levam as situações. E eu acho que isso só deixa mais interessante ainda os filmes dele. E ele consegue carregar isso muito, apesar de ter, quando a gente entrar mais nos filmes, né, a gente vai falar sobre isso, mas apesar de ter grandes diferenças, assim, de Dente Canino até A Favorita, isso é uma marca registrada dele pra mim, essa coisa de criar esse universo alternativo pra contar as histórias e os personagens dele terem aquele estilo característico de falar e de agir, e você bate o olho e fala, não, esse filme aqui é do Yorgos, não tem jeito. Ele deforma a realidade. E não só assim, que a gente fala muito sobre as histórias em si, mas ele faz isso também com a câmera. Muito na fotografia ele trabalha isso. Então ele deforma posicionamento, ele questiona onde o personagem precisa estar ou não. Ele questiona o local, se o lugar onde o personagem está é importante ou não pro que está sendo dito. Então, muitas vezes nesses filmes mais realistas, né, que a gente vê, eles têm essa preocupação com o cenário fazer parte da história. O Yorgos, às vezes ele é até um pouco despreocupado com isso. Os cenários são intactos, ele sempre trabalha muito bem em design de produção, mas ao mesmo tempo é quase como se fosse irrelevante. Ele estoura muitos cenários para falar que nada daquilo importa. Então, ele se desprende de muita coisa que o cinema tradicional muitas vezes busca valorizar. Ele tem essa pegada um pouco disruptiva de cinema, assim, por isso que é difícil ele cair no mainstream. A Favorita é uma exceção e a gente vai falar mais pra frente o porquê, mas essas são as características, assim, o Lucas complementou bem. Ele é uma espécie de David Lynch que nunca foi pra terapia. Ele não tem O Lynch foi? O que passa na cabeça dele. O Lynch fez meditação transcendental. O Yorgos nem meditação transcendental fez. Então o que ele faz? O Lynch vai no terapeuta junguiano, né? Que faz a relação só com sonhos. Exatamente. Matou a charada. E o Yorgos precisa de um psicanalista. Definitivamente. O Yorgos é definitivamente um diretor e roteirista pervertido. E não no sentido de ele ser pervertido, mas de ele ser um diretor pervertido. Ele
explora e extrapola ideias que vão ser muito incômodas, o que vai fazer com que muitas vezes ele seja avaliado pela crítica como um cara que gosta de choque pelo choque. A gente fala muito disso quando fala em Lars von Trier, por exemplo, né? Então, de vez em quando a gente vai esbarrar em críticos que vão falar isso do Yorgos e assim, é difícil tirar essa razão dos críticos que falam isso pro Yorgos, porque às vezes ele quer mesmo chocar pelo choque. O que a gente pode questionar dessas críticas é por que isso deveria ser necessariamente um ponto negativo de uma história. Aí é isso que dá debate, mas é claro que quando ele escolhe os tópicos que ele escolhe pra escrever e pra extrapolar como roteirista e como diretor, é claro que ele quer um aspecto chocante naquela história, que ele quer que aquilo tenha um impacto psicológico significativo no público. Eu acho que tem uma coisa muito interessante do que o Yorgos faz, que é meio na linha do que, vou nem dizer o público, mas a crítica que odeia horror tendeu a convencionar como pós-horror, que é uma ideia de horror, desculpa gente, não acredito em pós-horror, mas é aquela ideia de que você pode trabalhar com perturbação ao invés de trabalhar com susto. Você pode incomodar por 2 horas, você não precisa incomodar por 10 segundos espaçados dentro de um filme. E isso vem muito de como o Yorgos tem roteiros bem elaborados, do meu ponto de vista, muito bem estruturadinhos, que, claro, como o Gusta falou, acho que ele matou a charada, criam regras próprias, são universos paralelos, é uma sobre-realidade, né? Uma realidade que paira acima da realidade normal, tem um viés de verossimilhança, mas que é quebrado por alguns fatores que a gente vai debater quando a gente for falar especificamente dos filmes, mas assim, eu acho que prioritariamente a rigidez dos diálogos é uma coisa muito forte no Yorgos, como os diálogos sempre soam irreais porque eles soam desapaixonados, eles soam secos em praticamente todos os filmes dele. Isso é uma característica muito forte dele enquanto diretor roteirista. O bom do recorte que a gente fez hoje, o fato de a gente ter deixado Lagosta de fora e ter escolhido a favorita, é bom pra gente mostrar também como é o Yorgos diretor, dirigindo uma coisa que ele não escreveu. E aqui é a única diferença que a gente vai ter entre os 3 filmes e ver como isso impacta o estilo de direção dele, impacta o resultado final, de qualquer forma. Mas ele, enquanto diretor roteirista, ele quer... Evidentemente, ele quer mesmo perturbar, mas ele entrega um resultado muito particular, assim. Eu acho que, como qualquer boa pessoa que trabalha com a arte, você percebe os ecos das referências que o Yorgos tem. Um bom diretor e um bom roteirista, ele assiste muitos filmes, ele é capaz de homenagear as pessoas que ele admira dentro da obra dele. Isso não é plagiar, isso é referenciar. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro. Ainda mais nessas conversas que tá tendo do Ed Sheeran plagiar aí a galera. Gente, você não plagia um sentimento, você não plagia uma vibe. O Yorgos, ele claramente referencia alguns diretores. Quando a gente entrar nos filmes eu quero falar mais especificamente, mas você sente as referências que ele tem dentro do trabalho dele e ainda assim ele consegue fazer uma montagem muito própria, muito yorgosiana do trabalho dele, que a gente vai conseguir até refletir em determinada medida na favorita. Eu falo muito isso aqui no podcast sobre assinatura, né? É muito bom quando a gente percebe a assinatura do diretor nas coisas. Quando você bate o olho e fala, esse cara não tá fazendo isso só pra pegar o salário dele no fim do dia, só pra pegar o cheque dos executivos. Ele quer que as pessoas reconheçam aquilo como um filme dele, como uma obra dele, que as pessoas saiam do cinema impactadas pelo que elas viram. Não necessariamente precisam gostar, mas assim, impactadas pelo que elas viram definitivamente. Diretor com assinatura é foda, é um pouco a discussão do que a gente tem lá do Bo Tem Medo, sabe? Que foi um filme totalmente ame e odeie pras pessoas, mas, cara, palmas pro Ari Aster por ter assinatura, por virar e querer causar uma reação nas pessoas. Você não vai pro cinema só porque você tá entediado pra matar 2 horinhas do seu tempo. Você quer tirar alguma coisa do que você tá vendo, sabe? E o Yorgos é muito claro nisso. Eu acho que é muito marcante. Também uma parte muito marcante da filmografia dele e do estilo dele como diretor e como roteirista. Dente canino, no grego quinodontas, acho que eu falei certo. Agora eu risquei no grego porque tava mais fácil, tem menos Y e K no meio. Fala sobre uma família, na verdade foca em 3 adolescentes, 3 irmãos, que moram reclusos numa casa com os pais, e a gente vai descobrindo que eles são bem mais reclusos do que a gente imagina. No caso, total e absolutamente reclusos, eles não saem da casa pra nada. E a gente explora a relação desses pais super protetores que acreditam que podem ou que devem manter os seus filhos longe de qualquer influência externa, e por isso eles trancam os filhos numa casa. E quais são os resultados que advirão dessa criação um pouco fechada, dessa criação um pouco estranha, um pouco esquisita, né? Gusto!
Esse filme, como eu já falei na introdução, ele foi o primeiro filme grego em muitos anos a ser colocado no Festival de Cannes. Esse filme foi indicado a melhor filme internacional no Oscar de 2011. Esse filme, eu vou deixar a bucha pra você, Gusto. Fala um pouquinho aí sobre suas impressões de Dente Canino pra depois a gente entrar. Você viu que eu já tava preparado pra isso? Eu falei assim, nesse Ué, mas episódio eu vou como cuidar a gente faz. Você sempre começa. É que a gente sempre, não por eu começar, mas por ter responsabilidade por um determinado filme, porque dessa vez a gente não combinou. Geralmente, pra quem ouve a gente antes no WhatsApp, a gente decide, esse filme mas é meu, esse filme é Mas eu ia te passar a tal. favorita. Eu ia ficar com esse, o servo pro Lucas e a favorita pra você. Na minha cabeça, você ia ficar com a favorita. Pra mim era mais condizente com os nossos perfis que eu ficasse com Dente Canino e você com a favorita. Eu achei que isso é igual o Gusta pensou. Tá vendo? Então, ok. Então a realidade paralela que a gente criou tá certa. Mas enfim, eu até comentei, o Lucas até brincou, né, que ele queria revelar isso, né? da caverna de Platão, mas é bem isso, assim, é o começo de como o Yorgos, começo assim, né, o começo dentro do mainstream, como o Luiz tá falando, de como o Yorgos aparece pro mundo de uma forma mais ampla, porque a partir do momento que você tá indicado a um filme internacional, no Oscar, todos os seus próximos filmes vão ter um olhar um pouco mais atento, digamos assim, e é o que aconteceu na carreira do Yorgos, tanto é que hoje ele é um dos diretores mais prestigiados, assim, de renome, né? Então o Yorgos, dentro dessa faixa, assim, meio cult, digamos assim, do cinema, ele tá sendo um dos mais prestigiados. Tanto é que a gente tá esperando um filme dele pros próximos meses, pros próximos anos, então a gente fica ansiando, assim, bate essa ansiedade de ver o que ele tá pensando, o que essa cabeça maluca tá criando. E aí, em Dente Canino, a gente já começa a entender que realmente o cara é doido de pedra. Ele não passa por nenhum filtro pra falar de incesto, pra falar de controle psicológico, de falar de abuso, de falar de certa forma até estupro, não sei, é meio confuso, assim. Então ele passa por diversos temas muito tensos, assim, muito estranhos, só que como ele traz tudo pra dentro da casa de uma família, que aparentemente ele é uma família que vive pela uma aparência ali na Grécia, eles vivem uma aparência, assim, bacana, sabe? Tipo, não tem nenhum problema externo, até porque a polícia nunca deu uma batida lá na casa deles. Então, eu acho que ele faz essa brincadeira, assim, uma família de uma classe alta fazendo um experimento social que é praticamente o experimento de filme dele. Eu, como um diretor privilegiado, eu vou criar uma história de pessoas privilegiadas fazendo coisas malucas e mexendo com temas assombrosos, e vocês vão deixar isso acontecer. Vocês vão assistir do começo ao fim e vão só ficar meio assustados, mas alguma coisa vocês vão ter que tirar daqui. Ele parte muito dessa premissa, assim, do privilégio, sabe? Da coisa do que a grana também, porque você vê que aquela família é muito rica, assim, eles têm uma grana suficiente pra bancar aqueles 3 moleques sem pôr eles pra fora pra trabalhar, sem, sabe? Além disso, é uma família muito perturbada, sabe? Uma família que claramente passa por problemas psicológicos ali, todo mundo. E eu acho que tem essa coisa, assim, de o Yorgos colocar um dono da regra. Pela primeira vez, ele transfere a regra que tá na cabeça dele pra um dono, que é o pai ali, né, do filme. É aquele pai que tá criando as regras, ele que tá fazendo todo o controle daquela casa, ele que tá colocando os filhos pra ficar em cativeiro, porque os moleques não podem sair de casa, né? Moleque não, sei lá, já tem uns 30 anos nas costas. Então é como se o diretor estivesse passando a voz para um personagem para explicar esses privilégios de cineasta que ele tem, do tipo de história que ele pode contar. Dá um pouco dessa sensação de que ele pode tocar nesses temas e sair ileso. Assim como aquela família também tá tocando naqueles temas e tá fazendo aquilo e saindo de certa forma ilesa, né? Porque todo mundo, o pai e a mãe aparentemente tem uma vida social. A gente não vê muita mãe tendo uma vida social, mas o pai principalmente tem. Então eles têm esses privilégios e ao mesmo tempo eles podem fazer os experimentos sociais dele. Tem muito dessa brincadeira de trabalhar com as regras que são estabelecidas pelo pai e da contrapartida de, ao mesmo tempo que eu vou suprimir as vontades de liberdade ali dos meus filhos, como que eu vou lidar com esses anseios deles, né? De sair de casa, de procurar o novo, de perder o tédio. Como que eu vou lidar com essas situações novas que vão surgindo aqui no meio do caminho? Você sente nesse filme uma coisa meio... Dá pra imaginar o diretor
fazendo o argumento e imaginar o argumento expandindo, sabe? Você analisando o filme de um ponto de vista meio protocolar, meio estático, você consegue imaginar o Yorgos tendo a ideia e a ideia criando ondas e ela ir se expandindo e ela chegar a um caos inevitável. Toda história claustrofóbica é meio assim, sabe? Aquela coisa meio do sob a redoma, do nevoeiro, que é tranque pessoas num ambiente e diga que o ambiente externo é inacessível, é violento, Rua é pior. Cloverfield 10. E veja o que essas pessoas vão fazer consigo mesmas. E aqui você adiciona o elemento hierárquico, né? Esse elemento hierárquico está presente em todas essas histórias, mas ele geralmente é criado. Geralmente, quando você está escrevendo esse tipo de história, você coloca iguais dentro de um ambiente confinado e você vê as hierarquias se desenhando pela necessidade ou pelo volume de poder e coisa assim. Aqui não. Você faz um questionamento da própria estrutura de família, querendo dizer que você tem um pai, uma figura patriarcal que é capaz desse tipo de poder, que é capaz de tomar esse tipo de decisão unilateralmente, sem que isso seja discutido com ninguém, porque todo o poder reside nele e ele trata aquilo como certo a se fazer, né? Você tem um jogo, o jogo da moralidade é completamente destruído em Dente Canino. A única coisa que importa em Dente Canino é a hierarquia. A moralidade não existe, ou a moralidade ela é a moralidade do patriarca, zero. ela é criada pelo pai, ela é criada pela única fonte de poder e sabedoria que tem ali, por uma pessoa que transforma o mundo externo à sua forma, a pessoa que finge que o Frank Sinatra é o avô dos meninos. Ele tem todo o poder de construir aquela realidade estando ali dentro. Nesse sentido, o filme é bem diferente do que eu falei sobre outros filmes de efeito de isolamento, de confinamento, né? Porque geralmente nesses filmes de confinamento você tem uma vida social sendo destruída e você pega pessoas com valores construídos, adultos. Tem crianças nessas histórias, mas são os adultos que estão tomando decisões e sendo alvos diretos das decisões. E como eles vão ter que reconstruir essa sociedade ali dentro dessa bolha, dessa redoma, né? Aqui não. Aqui você tem duas pessoas que nunca saíram dessa redoma. Aí o argumento de vocês dois de Caverna de Platão é absolutamente esse. Esses três adolescentes não têm a menor ideia do que tem lá de fora. A única fonte de informação deles é o pai, que não é confiável. O pai que tem interesses. E o interesse é manter eles ali dentro. Sabe-se lá por qual motivo, né? Você pode argumentar que por proteção, porque o pai nunca é vilanizado no decorrer do filme. A motivação dele é desimportante pro que o filme tá querendo dizer. Ele simplesmente faz aquilo, supostamente por proteção, por super proteção, né? Mas isso também não é claro. Não tem, tipo, um backstory, não fala que o cara tem um trauma, que o cara perdeu um filho antes. Não, ele simplesmente faz. É uma análise comportamental. São ratinhos numa gaiola. Mais uma característica do Yorgos. Ele nunca dá background. Ele só te joga lá dentro. E aí, você tem um resultado que é perturbador, que é pesado. O filme não é um filme que vai ser aceito pela grande massa de jeito nenhum, nunca. Esse filme nunca vai ser revisitado e as pessoas vão falar, nossa, beleza, vou ali assistir Velozes e Furiosos 10 e depois eu vou fazer uma sessãozinha de Dente Canino. Não vai acontecer. Com a minha família. Impossível. Mas ao mesmo tempo, você assiste o filme, você assiste o que vai acontecendo, e nesse sentido eu acho o filme bem montado. Falando em termos técnicos, eu acho o filme muito bem montado, porque ele te traz um senso de inevitabilidade daqueles resultados. É como se fosse inevitável que fosse acontecer a violência, que fosse acontecer o estupro, que fosse acontecer o incesto, que fosse acontecer tirar o dente à força. Pra quem não viu o filme não vai entender nada desse negócio de tirar o dente à força, mas eu explico mais depois. Mas assim, as coisas horríveis que acontecem no filme, por como ele é contado, por como a história é escrita, elas parecem tão absolutamente inevitáveis que você fica perturbado pelo que tá acontecendo, mas você não fica surpreso com o que tá acontecendo. Aquilo é uma dinâmica perfeitamente aceitável dentro da lógica que foi proposta pelo Yorgos no texto e na filmagem. Então o filme incomoda muito por causa disso, porque você sente que uma família que é comandada por um autoritário maluco poderia passar por uma situação do tipo, porque quem vai confrontar ele? A única realidade é a dele. A única pessoa que sai da casa é ele, e sai pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra voltar pra casa. Então ele estabelece as regras e as regras têm que ser seguidas daquele jeito. E a rebeldia vem do fator externo, mas se esse fosse um filme hollywoodiano, esse fator externo seria mais incisivo. Seria uma coisa assim, olha, o mundo lá fora é muito bom, vocês estão perdendo, nossa, eu não acredito que vocês vivem assim. Não é desse jeito. A prostituta que o pai contrata pra satisfazer as vontades do filho, ela não tá lá pra tentar quebrar essa roda, ela tá lá pra ter benefício próprio também. Até quando ela começa a
estragar a dinâmica daquela casa, ela não estraga a dinâmica daquela casa porque ela quer estragar. Ela estraga a dinâmica porque ela quer benefício próprio. Porque ela quer sentir um prazer que ela não sente com o cara. Ela também tá agindo em benefício próprio. O fator externo que age em benefício próprio tá estragando a dinâmica daquela casa. E ali as coisas vão desandar por causa disso, sabe? Não existe intencionalidade, sabe? É tudo desejo. Todo mundo ali tá agindo por desejo. Um desejo de superproteção, ou um desejo libidinoso, ou um desejo odioso, o que quer que seja, mas é como se você colocasse seres humanos pra se tornarem animais, de certa forma. E aí o resultado é inevitável. E eu acho que isso faz de Dente Canino um filme muito bom, porque ele te incomoda nos pontos certos e ele é chocante pelo que acontece, mas não surpreendente pelo que acontece. Cara, eu acho que esse, pra mim, é o filme mais perturbador, mais incômodo, assim, do Yorgos. O primeiro filme que eu assisti dele foi o Lagosta. E o Lagosta, ele já tem, né, todos os filmes dele tem, mas acho que uns mais, outros menos. Mas o Lagosta já tem essa vibe meio perturbadora e situações ali bizarras, né, de pessoas. O Yorgos, ele já começa o filme, ele não sai te explicando nada, né? Ele te joga naquela realidade e fala, ó, a realidade é essa, os personagens estão inseridos nisso aí, vambora. Só que Dente Canino, eu acho uma das melhores ideias dele, só que eu não acho ele tão bem executado assim. Eu acho que é o filme dele que eu encontro mais probleminhas, assim, no decorrer da história. Eu não acho que ele conta muito bem a história. Chega um momento ali que a gente fica esperando que as coisas aconteçam, e quando as coisas acontecem, todas essas situações vão tomando uma escala que vão parecendo situações mais bizarras, que realmente não surpreende a gente, porque a gente vai convivendo com a realidade daquelas pessoas ali, e vendo que o que vai acontecer não é possível dentro da lógica deles, mas acaba chocando pelo que é, né? E por a gente fazer parte do mundo externo. Mas eu não gosto muito de como ele chega lá. Fica meio monótono, meio moroso ali. Eu sinto até que é um Yorgos sem estar muito lapidado, assim, ainda. Porque se você pega os filmes dele depois disso, ele consegue estabelecer também, da mesma forma, um filme que vai te incomodar, que vai fazer uma reflexão acerca do que aqueles personagens vivem ali na sociedade que ele estabelece. Mas ele tem alguns elementos de direção que vão melhorando demais. E pra mim, um deles é a trilha sonora dele, que eu sinto muita falta aqui em Dente Canino. Pra mim, Dente Canino é o filme que, beleza, a gente precisa do silêncio, mas ele é só silêncio. E o Yorgos, ao longo dos outros filmes dele, a trilha sonora dele, pra mim, virou uma marca registrada, assim. Que é aquela trilha pontual. É aquele violinozinho que faz... Então, que vai aparecer... Parece que foi feito no ferro velho, né? A trilha sonora dá dele. aquele negocinho, tem silêncio, que incomoda, silêncio. parece que você tá pisando num carburador, assim, num negócio. Exatamente. E pro estilo de filme que ele faz, que é essa coisa que ele quer... Pisou num gato, não num pisou carburador. no rabo do gato. Uma buzina, talvez, de Fusca. Aqueles galos, né, de borracha. Exatamente, é dessa Mas vibe. e pro estilo de filme que ele faz, eu acho que ele acerta muito na trilha sonora. E eu sinto muita falta disso daqui. Então eu sinto isso, que é um dos primeiros filmes dele, né, que ele começou a tomar mais notoriedade depois de Dente Canino. Então eu sinto que, por não ter sido o primeiro filme dele que eu vim visitar esse filme depois de ter visto todas as obras mais recentes dele. Eu sinto que alguns elementos da direção dele que eu gosto, eu sinto falta aqui. Então eu acho a ideia excelente. Eu acho, quando chega no final desse filme, as coisas que vão acontecendo, só que eu acho que ele podia ter executado um pouco melhor. Se fosse hoje em dia, eu acho que ele acrescentaria. Eu tenho essa impressão, que ele revisitaria e acrescentaria esses elementos dele, assim, sabe? Eu entendo enquanto percepção sensorial o seu argumento, Lucas, pra valer, assim. Mas eu acho que enquanto trilha sonora funcionando como parte estrutural do roteiro, eu acho a escolha muito acertada. Porque, assim... Qual que é o contato que aqueles três têm com música? Até isso é uma subversão da realidade. Tanto que o ponto central é o menino tocando Bach no piano, sem provavelmente ter ideia de quem era o Bach e o que fazia e tal. E o pai colocando Frank Sinatra na vitrola. Então, assim, até a música que eles ouvem, ela é controlada pelo pai. Então, enquanto o poder não permite que eles ouçam nada, eles não ouvem nada. A vida deles é inteiramente controlada por aquilo. Então, a música ela tem um ponto muito essencial no filme. O fato dela não existir, inclusive, é muito essencial no filme, sabe? De um ponto de vista de fazer aquilo casar com o roteiro. Essa situação toda está sendo mostrada para nós, que somos pessoas que estão no mundo externo, e só choca a gente por conta disso. Então, eu acho que não faria mal você ter esses elementos. Tanto é que ele faz isso em outras... Ele trata mais ou menos os personagens da mesma forma e em outros filmes e a trilha tá lá. Eu sinto falta aqui, eu acho que o filme só teria a ganhar, porque no meio dele, assim, eu acho que ele acaba ficando o filme mais moroso, assim,
E é engraçado Do você Yorgos. falar isso, porque talvez isso tenha a ver com qual filme a gente acessa primeiro, porque isso tem... E eu acho que isso tem um peso em como você vai interpretar aquilo. Porque a minha leitura de Cervo Sagrado, por exemplo, é que tem trilha em muitos momentos do filme, pra não dizer em todo. Eu não posso fazer uma afirmação de 100% aqui, mas eu acho que 98% do filme tem trilha sonora. E eu acho que é um filme que não respeita os silêncios. Também por escolha de roteiro, certamente. Mas é uma espécie de extremo oposto do que ele faz aqui em Dente Canino, sabe? Então, a sua sensação talvez tenha sido essa porque você acessou os outros antes de Dente Canino. Eu vi Dente Canino antes dos outros. Então, assim, eu acho que isso também impacta... A gente fala muito isso aqui pelo fato do Gustavo não ter gostado de ET, né? Depende muito do dia que você assistiu, ataque, do de jeito repente, que você assistiu, na TV que você assistiu, que hora que você assistiu. Tudo isso muda, sabe? Tudo isso altera a nossa percepção do filme. Então, o fato de você ter uma outra impressão do diretor antes de acessar Dente Canino, e de eu não ter nenhuma antes de eu acessar Dente Canino, vai influir em como a gente interpreta as escolhas dele, né? E nada a ver isso, né? Depois vai ficar assim, Luiz critica o Lucas, porque... Zero. Eu falo que eu acho que isso afeta o gostar da gente ou não, porque por a gente ter um ponto de referência, sabe? Então eu acho que pra mim é uma escolha mega acertada dele aqui no Dente Canino, ele ter esse filme tão silencioso e moroso, porque a vida daquelas pessoas era morosa, sabe? E é pra aquilo te dar um pouco de sono Amorosa? mesmo, sabe? Morosa. Um pouco também, Luiz mas mais no diz final. que o amor Diz é que como Dente incesto Canino. é maravilhoso. Tá errado. Não, eu entendo, mas eu acho que é um fator que pode ser por eu ter acessado os outros filmes primeiro, porque até na fotografia dele que o Gustavo mencionou aqui no começo, eu acho que, por exemplo, lá em A Favorita, que era pra ser um filme de época, que a gente ainda vai falar sobre ele usa uns estilos de câmera, uns ângulos de câmera que nunca foram usados nesse tipo de filme. Ele traz uma coisa ali de angulação de câmera mais moderna pra um filme de época. E nos outros filmes ele usa isso também. E aqui em Dente Canino eu também sinto falta disso. Apesar dele fazer uma coisa que eu gosto muito aqui, porque a gente tá vendo esses personagens que estão presos lá nessa casa, eles não têm contato nenhum com o mundo externo, e a gente também não consegue ver a casa direito. É sempre assim, a visão que a gente tem mais ampla é um gramadão. Dentro da casa, a gente sempre vê eles assim, fechados em um cômodo. Você nunca tem a câmera passeando pela casa, você nunca tem uma visão, um plano aberto da casa. Você sempre tem planos muito fechados, assim, de cômodos separados. E isso dá mais ainda aquela sensação de que eles estão confinados mesmo ali. E eu acho que isso ajuda demais. Ao mesmo tempo, o filme tem cara de documentário. Vocês não sentem isso? Eu tenho a impressão de que o filme tem uma câmera meio voyeurística, sabe? Você não deveria estar ali. Ele tem essa cara de, olha, estou documentando a vida dessas pessoas, assim. E até por isso a fotografia é muito seca, muito pálida, sabe? Parece até que tem pouco trabalho de pós em cima do que foi filmado, né? Que é, olha, aproveitamos o máximo de luz natural que deu, a gente tá filmando aqui 50mm, tá meio perto, ângulos muito claustrofóbicos, eu não sei quando tá no quintal, o quintal é a única liberdade que eles têm, assim, e eu sinto essa pegada meio, sabe, National Geographic em cima do filme. Dos Estamos bichos ali documentando a vida confinados. de pessoas exatamente. meio confinadas e tem um pouco disso mesmo. dominadas por um pai maluco, Sinto sabe? essa vibe também. O Gustavo falou sobre o pai ditar as regras, né? E os pais ditarem as regras e a mãe quase não ter contato com o mundo externo. E o Yorgos, ele não explica nada, né? A gente vai... Inclusive, eu acho que o filme ele vai se tornando interessante porque a gente vai querendo entender qual que é a dinâmica ali, até que ponto que chega, como que as coisas são estruturadas. O Yorgos, ele é muito bom nisso, ele não tem nenhum personagem que vai parar e falar pro outro alguma coisa. Não, você vai... Já pensou se tivesse? Alguém para e explica esse filme no meio do filme, assim. Alguém chamar com a Fina pra explicar o filme lá no meio. Ia ter um entregador, né? Eu queria muito ver uma cena de, tipo, chegando uma carta, um correio lá, e um dos filhos ter o contato, assim. Seria um negócio que... Nunca bateu uma testemunha de Jeová na porta da casa deles lá. Não, e eles moram numa casa super isolada, né? Parece que eles moram tipo, quase que numa fazenda. E eles ficam mais isolados possível da cidade. Mas o ponto que eu queria chegar era... A gente vai ficando cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer, até que ponto que vai aquela dinâmica ali. Inclusive, a gente vai descobrir por que o filme chama Dente Canino lá no meio. Mas a mãe, eu tenho essa impressão de que a mãe também não tem contato externo nenhum. Tem um diálogo no filme que dá a entender de que... E aí eu acho que isso fica no ar. Pelo menos eu não consigo ter certeza disso 100%. Se eles já tiveram um filho que já morreu, ou se isso é invenção deles.
Porque eles falam em Pra mim, o determinado... filho é inventado. Pra mim, o filho é inventado. Só que como a gente não conhece a história deles, pode ser que alguma coisa daquela hiperproteção seja baseada na perda de um filho também. O que seria uma justificativa, né? Então, assim, porque a mãe, ela é uma adulta que se casou com aquele cara e constituíram uma família, então ela tinha contato com o mundo externo. E a gente vê uma realidade em que ela não tem mais contato com o mundo externo. Ela também é completamente doutrinada pelo pai e fica repassando aquilo pros filhos enquanto o pai tá fora. Em um determinado diálogo do filme, o pai tá conversando, acho que com um colega de trabalho, alguém assim, que pergunta sobre a esposa. Sua esposa já tá bem, dá a entender que ela teve um trauma, que ela não tava muito bem da cabeça, e que depois disso ele cortou todo o contato com o mundo externo da família e falou, não, nós vamos viver fechado aqui, que é pra nossa proteção. E aí tem toda essa história deles ficarem passando medo nos filhos devido ao outro irmão que já morreu. E aí eu fiquei com essa pulga aí, queria ver a interpretação de vocês, se vocês acham que era inventado ou que realmente teve essa história ali no background dessa família. Eu acho que pode ter sido sim. Faz todo sentido isso que você falou. Porque os contatos que ele tem com o mundo exterior são sempre bem estressantes pra ele, né? Ele não gosta de entrar no trabalho dele, ele não gosta de se relacionar com as pessoas do trabalho. A gente vê que ele tem uma posição hierárquica também no trabalho elevada. Ele literalmente trabalha no andar de cima de um chão de fábrica, né? Então, ele é o gerente de uma fábrica ali. Então, você consegue enxergar que ele tem uma posição tanto hierárquica, tanto socialmente falando alta, e também na família ele tá no topo também da hierarquia, que é muito o que o Luiz falou, é um filme sobre hierarquia. Passa a não fazer mais sentido em determinado momento a gente procurar as motivações, porque os filmes do Yorgos se fecham na própria história. Eu vou fazer você se interessar tanto por esses personagens malucos que eu tô filmando aqui, que eu tô revelando aqui, vai chegar num momento que você não vai se importar mais no porquê eles chegaram aqui, e sim na condição deles, se eles vão ficar bem ou não, se eles vão conseguir matar o pai ou não, se eles vão fugir de casa ou não. Então, no fim do filme, a gente tá mais torcendo, entre aspas, assim, pra alguma coisa boa acontecer com os meninos do que necessariamente pra gente ter uma revelação do porquê eles estão ali, porque eles já estão fudidos da cabeça mesmo. Então é como se não tivesse salvação pra eles ali dentro daquela lógica. Por isso que eu acho que ele não se importa muito em deixar claro pra gente o porquê eles chegaram naquele ponto. Mas eu acho que o filme tem uma coisa, tipo assim, eu acho que a moral do filme é que eles deram um azar do caralho. Porque, assim, os adolescentes. Porque não existe saída dentro daquela lógica e não existe saída fora dali. Eles foram condenados pra sempre. Seja saindo, seja vivendo lá dentro, seja tentando viver lá fora, eles estão condenados, né? É o final do filme, é o porta-mala fechado, é o porta-mala de Schrödinger. E aí, sabe? E o que isso quer dizer? Uma coisa meio quarto de Jack sem o último ato do quarto de Jack. É uma coisa meio Capitão Fantástico às avessas também. Uma coisa meio... O Capitão Fantástico de extrema direita. Exatamente. É como se eles tivessem... É como se eles tivessem... É o Nemesis do Capitão Fantástico. O Capitão Fantástico vai levar a família lá pra cidade, e aí o irmão dele lá tá, tipo, o cunhado, né, na verdade. O cunhado dele tá tipo, mantendo as crianças em cativeiro, e aí as crianças se encontram, e aí formam uns jogos vorazes, aí ideia, já não. vai Depois desembocar em outras Yorgos franquias. verso aí, Yorgos o Capitão verso. Fantástico Verso. versus pai do Dente Canino. Eu queria só levantar uma bola aqui, que a gente também já tá longo nesse filme, né? Vamos passar pro próximo. Mas eu queria só... O Luiz falou muito sobre esse choque pelo choque, e aí eu comecei também falando sobre os privilégios que o Yorgos tem, os privilégios que o próprio protagonista do filme tem, né? Porque eu considero o pai ali como um dos grandes protagonistas do filme, porque ele que é o dono da bola, né? Acaba que esse choque que o Yorgos provoca com o filme dele, ele vai chegando em vários lugares e ele vai fazendo você perceber dinâmicas familiares e você até refletir sobre a própria estrutura de família, sabe? Traumas e como você se deixa afetar por uma figura patriarcal e como você vai deixar esses rastros, né, de hierarquia masculina, principalmente, que o filme quer apontar dentro da sua vida e dentro da sua história e tanto da sua relação com a sua mãe também, porque tem toda essa coisa do Édipo e por aí vai. Ele vai revelando a partir do choque, porque em primeiro lugar você fica chocado em ver aquela família, mas ele vai te acostumando
a ver aquela família. Ele não fica provocando o tempo todo. Ele é até às vezes comedido em certas cenas, em como ele fotografa, em como ele mostra. Ele tem um cuidado com a nudez, porque ele sabe que ele tá trabalhando com temas complicados, então ele não trabalha cenas diretas assim de abuso, pai e filho. É uma coisa que fica um pouco mais no ar. E também pra passar aquela imagem de... Eu vou inventar um termo aqui. Você tá inventando palavra, como diria o Renan de Almeida. Mas de pseudo-verossimilhança, de verossimilhança mais ou menos, eu acho que a ideia de falar assim, essas pessoas não são animais, essas pessoas não são malucos, você não tá lidando com pessoas que foram jogadas fora da sociedade ou que foram trancafiadas porque elas têm problemas psiquiátricos inatingíveis. Você tá lidando com a extrapolação de uma família superprotetora. E se eu tivesse uma família superprotetora ao ponto de as coisas ficarem pervertidas? Então você tem sempre... Por isso que eu falei de você conseguir ver o argumento gerando ondas. O argumento do filme tá bem às claras, sabe? É uma crítica muito forte à instituição de família, à hierarquia familiar. Levada ao extremo, uma crítica à família patriarcal, Isso. é uma crítica à superproteção levada a um extremo não convencional para o entretenimento. Mas não é nem assim as escuras, não é nem subentendido. É muito claro que é uma crítica a isso, sabe? E eu acho que era importante eles não passarem como pessoas que estão a par da sociedade porque a sociedade as excluiu. Elas são pessoas racionais que pensam, que se vestem, que trabalham e que se submeteram àquilo ali porque querem, sabe? Ou porque estão acostumados. O pai, no caso, né? Porque acha que esse é o jeito de lidar com a família. Não é porque ele é louco. Ele é a extrapolação de um comportamento muito comum na sociedade. E aí essa questão do choque, ela vem pra mostrar pra gente que em determinados momentos do filme eu vou chocar sim, eu já vou começar com uma premissa muito chocante, mas eu quero trazer à tona tudo isso, eu quero trazer à tona essa minha crítica e os desdobramentos e talvez essas cristas dessas ondas que você tá falando aí. Então ele usa o choque como essas cristas, mas ele vai transformando essa crista em consequências ali dentro do nosso roteiro, dentro do que a gente tá assistindo, e nada disso fica por si só. Não é como se a gente estivesse vendo cenas explícitas, não é como se a gente estivesse vendo uma família pervertida por diversão, sabe? Ele choca pela estranheza, né? Pelo incômodo que ele já... Exato. Porque as situações vão ficando cada vez mais incômodas, né? Mais bizarro. Tem uma cena de uma dança, que é tipo momento de lazer da família. Vamos escutar música, jantar, e as meninas começam... Cara, eu falei, meu Deus do céu, que saudade como é bizarro, já vi na minha vida. Sim. Para de dançar, pelo amor de Deus. Mas num mundo que nada é lazer, né? Exatamente. É uma cena de lazer num mundo que nada é lazer. Até aquele lazer é obrigatório, porque os meninos são pontuados pelas coisas boas que eles fazem dentro da casa. Então até o lazer é uma obrigação. O lazer vai trazer benesses pra eles. São ratos num laboratório mesmo. E até a questão dele levar isso tudo ao extremo, eu acho que a gente consegue entrar no filme, a gente consegue se importar com esses personagens por conta das situações serem muito extremas e serem muito chocantes, serem muito incômodos. Porque os personagens em si, eles são apáticos. Ninguém tem emoção aqui nesse universo. E é uma coisa estabelecida, assim, que até as pessoas de fora, a segurança lá, que vai fazer bico pra transar com o menino, o pai que tem contato externo, são todos figuras apáticas, assim, que é um mundo muito lógico. Mas todos, né? Todos os personagens escritos pelo Yorgos são apáticos, são secos, são travados, sabe? É muito louco isso. E como ele consegue escrever histórias muito diferentes, tendo essa característica de atuação na condução de direção deles, sabe? A condução de atores. Eita, porque eu acho que se fosse outro diretor, se fosse uma história mais convencional, mais normal, assim, a gente não conseguiria se importar, ter empatia muito com esses personagens, assim. Mas eu acho que ele consegue trazer essas duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu vou dar um universo assim, muito racional, personagens completamente racionais aqui pra você, eu vou fazer você se importar com eles, mesmo não jogando a emoção em tela. Pra quem tá curioso, não viu o filme e tá curioso pra assistir Dente Canino, esse filme está disponível no Mubi ou no bom e velho torrent de sempre, fácil de achar porque ele é bem famosinho. E só pra fazer uma explicação que eu deixei pendurada no meio e não expliquei aqui, o filme chama Dente Canino porque em determinado ponto do filme, o pai fala pros filhos que eles só estarão preparados para viver lá fora, pra sair da casa, pra enfrentar os perigos do mundo, quando o dente canino deles cair. Tanto faz, pode ser o esquerdo ou o direito. Ou seja, nunca. Saudades. Nunca. Jamais. Em
2017, Yorgos Lanthimos faz O Sacrifício do Cervo Sagrado, The Killing of a Sacred Deer. Esse sim eu posso chamar de Killing of a Sacred Deer, porque esse filme é em inglês, esse filme é protagonizado pelo Colin Farrell e pela Nicole Kidman, e basicamente fala sobre a história do Steven, que é um cirurgião que tem a família perfeita, mulher, 2 filhos, é rico, bem-sucedido, famoso, dá palestras em salas onde estão todos de terno e bebendo champanhe, e ele tem contato com um garoto interpretado pelo Barry Keoghan, que você começa o filme sem saber muito bem qual é a do garoto. Você faz uma suposição, ele é um filho perdido do Steven, né? Um filho fora do casamento que o Steven tem, e o Steven se encontra com esse menino na surdina. E você vai descobrindo no decorrer do filme que esse garoto não é filho do Steven, e esse garoto, na verdade, é filho de um paciente que morreu na mesa de cirurgia do Steven. O menino não parece guardar rancor, mas ele meio que guarda, sabe? E aí o filme vai se desenvolvendo a partir de uma escolha que esse garoto obriga o Steven a fazer, que envolve um sacrifício, como já está no título. Bom, Lucas, O Sacrifício do Cervo Sagrado. Fala um pouquinho sobre esse filme do Yorgos. Cara, pra mim é a obra-prima do Yorgos. O Luiz, eu acho que já não concorda, né? Porque ele já falou que a trilha incomoda um pouquinho ele. Não, eu acho o melhor filme dele que eu vi, concordo. Ainda que eu tenha críticas, eu acho que esse é o melhor filme dele, assim. Cara, que pra mim o Yorgos, ele estabelece tudo que ele leva pra frente na carreira dele, assim, nos outros filmes. Vamos ver se ele vai continuar assim, né? Porque o novo parece que ele tá trazendo umas coisinhas diferentes aí. Mas enfim, aqui eu acho que tá tudo muito bem acertado, assim. Você tem a estranheza que o Yorgos quer causar, você tem esse universo muito bem estabelecido, com esses personagens estranhos, apáticos, também como lá em Dente Canino. E como o Yorgos consegue, cada filme, criar situações estranhas que deixa a gente desconfortável, e cada uma diferente da outra, assim. Em Dente Canino a gente vê só a vida daquela família, aqui você tem outra família e são situações completamente novas, completamente diferentes, numa temática completamente diferente, e ainda assim são essas pessoas apáticas que, mesmo quando estão sofrendo ali, é aquela coisa meio muito racional, muito levada pra lógica, assim, nada emotiva. E o Yorgos fez a gente descobrir o Barry Keoghan, né, cara? Que, meu Deus do céu, aqui pra mim, e ele teve bastante evidência agora em Banshees of Inisherin, no Oscar. Também com Colin Farrell. Mas aqui, pra mim, até hoje, a melhor atuação dele tá aqui em Sacrifício do Cervo Sagrado. Tem uma cena dele aqui mais pro final do filme que, meu amigo, esse moleque tinha que ter ganhado o Oscar aqui. Mas eu acho que nesse filme, porque eu acho que esse filme é a obra-prima, assim, do Yorgos, porque não só pelo estilo dele tá bem estabelecido, por tá tudo acertadinho, mas eu acho que ele consegue causar tudo que ele quer com a história. E a história, eu acho ela mais amarradinha e mais bem contada no decorrer do filme do que Dente Canino, por exemplo, que eu também gostei. Não tem nenhum filme dele que eu não gosto, assim, mas aqui eu acho que ele consegue um casamento perfeito de todos os elementos que um filme precisa ter, junto da proposta ali que ele quer, junto de toda essa estranheza que ele quer causar. Esse filme foi o filme dele que mais me deixou tenso, e é isso que ele quer causar, né? Ele coloca essas situações estranhas ali, e a gente vai entrando no filme querendo saber o que acontece, ficando curioso, justamente porque o filme é muito tenso, porque ele vai continuar te chocando ali pelo incômodo, né? Que é o que a gente tanto falou no Dente Canino, e como as coisas vão sendo reveladas aos poucos, né? Aqui a gente tem muito mais diálogos que em Dente Canino, a gente tem personagens que... As relações continuam muito estranhas aqui, mas a gente tem muito mais diálogo, a gente vai descobrindo a história através da visão do Colin Farrell, praticamente, mas não deixa de ser chocante. Ainda assim, o filme não fica explicativo, não fica verborrágico em momento algum. Pra mim foi o que me deixou mais impactado. Casamento perfeito não foi uma boa escolha de palavras que você usou pra fazer a metáfora aqui. Eu tava esperando alguém fazer a piadinha. Tirando o casamento do Colin Farrell com a Nicole Kidman, né? O restante... O restante tá tudo certo. Manda bala. O Sacrifício realmente é um dos filmes mais icônicos do Yorgos. Eu ainda acho que o Lagosta, apesar de a gente não falar aqui sobre ele, é um dos filmes que marcaram mais ele como cineasta, assim. Eu acho que é até curioso a gente ter deixado o Lagosta de fora. Vou fazer uma pontinha aqui sobre. Porque também é com Colin Farrell, só que de bigode.
E aí... Só que é outro... Esses 2 anos ele deixou a barba crescer e... Exatamente. Então, parece até uma duplinha de filmes do Yorgos, assim, porque foram os 2 filmes do Yorgos que estabeleceram a identidade, inclusive sonora também, que é alguma coisa que o Lucas sente falta lá em Dente Canino, mas parece que daqui pra frente ele começa a estabelecer essa identidade sonora, a identidade visual também, ele em Lagosta, tanto em Lagosta quanto no Sacrifício, ele deixa a câmera com lentes muito abertas. O rei da grande angular. Ele detona as beiradas dos filmes dele, tudo por causa daquela grande angular. E é engraçado que, como ele tá... Eu acho que ele percebeu que ele é um escritor de realidades paralelas. E aqui eu também queria fazer uma outra pontinha, um parênteses dentro do parênteses. A gente não tem aqui distopias, tá, gente? Porque quando a gente fala de realidades paralelas e uma coisa mais alternativa, assim, de história, a gente tende a voltar pra distopia. Mas, na verdade, não são distopias. Parafraseando Kendall Roy, é um living plus. É uma Exato. realidade a mais, Agora você que assim. Agora você que pôs Succession aqui no meio, né? Sempre sou eu que falo. Mas ele coloca, assim, alguns elementos... que são poucos elementos da nossa realidade que vão abaixar ela ou subir ela, sabe? De patamar. Então, não é como se um acontecimento tivesse destruído a humanidade e a gente precisou se reorganizar. Não. São alguns elementinhos, assim, psicanalíticos, sociais, Por isso políticos. eu comparei ele com Lynch, sabe, gente? Apesar de serem cineastas muito diferentes, eu sinto muito essa pegada porque os filmes de ambos, eles não são descolados da realidade. Eles não funcionariam se eles fossem plenamente descolados da realidade. Você tem que ter conexão com uma parte do que tá acontecendo ali pra você conseguir aceitar a outra parte. Os 2 fazem isso. O negócio é que, como o Lynch é surrealista, ele vai mais longe. O Yorgos, ele tá focado em uma ideia muito clara. E aí ele vai expandir, sobrenaturalmente ou não, aqui sim, mas ele vai expandir em cima dessa ideia. E aí, como eles estão conectados à realidade, você não precisa necessariamente dar explicações que você precisaria dar em outros filmes. Por exemplo, como a maldição se estabelece nessa família. Que diferença faz? Não faz a menor diferença como é que o menino amaldiçoa a família ou não. E nem se é verdade ou não a maldição que ele fez, sabe? Se não é o efeito psicológico. Não faz diferença pro que precisa ser contado da história. Sim. E é um dos grandes charmes de como ele escreve esse filme, né? Exato. Esse ponto da gente estabelecer como não distopias, como se tivesse um universo aqui do nosso lado, acontecendo a mesma história, sabe? Gustavo, Luiz e Lucas, só que com regras um pouquinho diferentes que distorcem um pouco onde a gente vai chegar com essa nossa conversa, por exemplo, sabe? Fecha o parêntese, pelo amor de Deus, senão... Parênteses fechados, senão nunca mais eu vou sair de dentro desse parênteses. A impressão que eu tenho é que, só pra complementar o que você tava falando de não serem distopias, Gusto, que ele estabelece um mundo, assim, do jeito que ele é, como estrutura, mas é como se os personagens tivessem a cabeça, pensassem de uma maneira diferente, né, e se comunicassem de uma maneira diferente. Tipo assim, olha a sociedade como seria se as pessoas fossem assim. A sociedade, o mundo continua sendo exatamente igual, pé no chão, como a gente vive. Só que vamos tirar o elemento emoção e vamos pôr que o cérebro das pessoas funciona dessa maneira. Sim, exato. Então, tem vários momentos, por exemplo, você sabe como funciona um hotel em Lagosta lá, um resort. Você entra lá num resort, você é bem atendido, você é recebido pelo nome, e você entra lá num resort e fica num quarto e tudo mais. Só que aí chega a Olivia Colman, te coloca uma algema, coloca a algema presa no seu cinto, você não pode se masturbar, você tem que ficar convivendo com pessoas pra encontrar um par romântico, aí você começa a falar assim, mas peraí, por que esse resort é desse jeito, gente? Não era um lugar pra se divertir, não era um lugar pra relaxar, né? Essa festa virou um enterro, então você começa a pegar esses pontinhos assim fora da curva da realidade que vão te tirando do eixo, né? No Sacrifício do Cervo Sagrado não deixa de ser parecido, sabe? Então a gente tá lidando com grandes blocos aqui dentro da estrutura narrativa que eu encaro assim. A gente tem o núcleo ali do hospital, que é um núcleo importante que a gente precisa analisar. A gente tem o núcleo da família central do filme, que é a do Colin Farrell e da Nicole Kidman. E a gente tem o núcleo
do Keegan, que é o núcleo ali da família que perdeu o pai, né? Que é um menino que tá órfão. Inclusive a mãe dele, eu revendo o filme... Ele e a Patricinha de Beverly Hills. Eu só fui, quando eu fui rever agora pra gente gravar o filme, que me caiu a ficha. Eu não lembrava que era a Alicia Silverstone, mano. O elenco desse filme, primeiro assim, né? Vamos tombar o elenco desse filme, porque é incrível. Nossa. Eu acho particularmente as crianças são muito boas também. E aí a gente vai passando, dentro dessas grandes estruturas, dentro desses grandes blocos, a gente vai passando a entender melhor a relação do Martin e do Steven, né? Que é o Colin Farrell. E aí a gente vai entendendo o porquê que eles estão naquela dinâmica. E é a relação deles que importa pro filme, no fim das contas. Porque o Luiz já tinha até apontado ali pra gente que no começo a gente acha que é uma relação meio de filho isolado, né? Um filho meio bastardo. Depois a gente fica com uma sensação um pouco incestuosa de novo. Bate aquela vibe dente canino. Tem umas cenas assim que você fica meio atordoado. Uma coisa meio... O Martin pede pro Steven tirar a camiseta no meio do consultório. Umas coisas assim que você fica... Gente, por que o Yorgos tá fazendo isso, sabe? Mas aí você vai entendendo aos poucos que realmente é a ausência de uma figura paterna e a busca por uma figura paterna na marra, né? O Martin, ele tá pedindo cuidado pro Steven de uma forma punitiva, de uma forma ameaçadora. Então, se a gente olhar lá mais pro fim do filme, a gente percebe que ele se deixa ser sequestrado. Porque o Yorgos, ele tem uma câmera, assim, um pouco de cima, né, nesse filme. Um pouco assim, né, tendo dó, porque ele contrata uma girafa pra segurar aquela câmera. Eu acho que, assim, fica evidente que era possível o Martin sair daquela casa, assim. Não sei vocês, mas dava pra ele dar um truque ali naquelas fitinhas. Então, dá a sensação de que não era a coerção do Steven que tava fazendo o Martin ficar com ele, e sim a vontade do Martin de estar com o Steven. A atenção, né, que ele tava recebendo do Steven ali. A atenção que ele recebia quando ele usava aquela magia, né? Aquele veneno, o que quer que seja, pra abater as famílias. E o realismo versus surrealismo aqui nesse filme tá justamente no ponto de que ele tem contato com todas as pessoas da família. Então, supostamente, ele pode ter envenenado, sim, cada um deles com alguma coisa que a medicina ainda não descobriu, sei lá, uma coisa que é difícil, uma coisa que ele viu no Telegram lá, porque a extrema-direita e o Covid, na verdade, tá matando todo mundo, paralisando todo mundo. Exato. Como é que era o nome do remédio, gente, lá do Bolsonaro? A cloroquina, um negócio assim. Então, ele tem contato com todos os personagens. Então, ao mesmo tempo, não fica evidente que é uma coisa surreal, que é uma coisa fantástica. Não, ele pode estar colado na realidade. Ali, né? Mas fica flutuante, né? É uma coisa que a gente nunca vai ter certeza. Na verdade, amigo, nem tanto, né? Porque no fim do filme a menina melhora, né? E supostamente eles são estranhos ao Martin. Depois do sacrifício ser feito, eles são estranhos ao Martin. Eles não têm contato mais com o Martin. Mas não tem nenhum tipo de revelação sobre isso. Se eles avisaram o Martin. Mas eu acho que... Você falou, a gente falou, não é importante saber. Eu acho que funciona até melhor se for mesmo uma maldição. Uma espécie de código de Hammurabi sobrenatural mesmo. Porque é a ideia da extrapolação em cima da justiça, sabe? O veneno tornaria a coisa mais banal. Eu entendo que não tem resposta clara, mas a minha interpretação é de que a justificativa é sobrenatural mesmo. É uma espécie de natureza tentando se rebalancear. Houve uma morte por incompetência, por inépcia, por negligência, e agora é necessário ter uma morte pra pagar por ela. E isso vai vir dessa justiça divina, dessa justiça demoníaca, sei lá o que quer que seja, mas assim, pra mim o filme funciona melhor sob a interpretação de sobrenaturalidade, sabe? Justamente porque, numa pegada meio Cemitério Maldito, você falou no episódio passado, eu vou falar agora, de você ter uma pessoa extremamente cética que tá enfrentando uma coisa que ela é incapaz de enfrentar. No caso do Cemitério Maldito, o luto, e aqui... toda a situação, né? Ter que tomar uma decisão impossível. E tudo isso ser motivado pelo fator sobrenatural em volta, sabe? Fazer com que eles tenham que tomar uma decisão impossível. E é engraçado que o fato de essa família ser muito racional e de o núcleo todo do filme ser muito racional faz com que o andamento dessa história de, olha, você tem que sacrificar alguém para que os outros vivam, adquira um caráter de merecimento, né? O filme é até uma crítica a essa ideia de, você claramente o pai ama mais a filha e a mãe ama mais o filho, está estabelecido, mas e aí no ponto que você precisa de um sacrifício? Isso vai pesar na hora de decidir? Até ter aquela cena que é assim, que é
tão pesada que eu juro que eu dei risada. Você sabe quando você ri de nervoso? O pai foi na escola pra comparar as notas dos meninos e o desempenho dos meninos, pra tentar decidir bizarro. qual dos dois ele ia matar, sabe? É assim, você ri de nervoso, você fala, porra, eu acho que a crítica bate no choque pelo choque do Yorgos, porque às vezes falta um pouco de sutileza, sabe? Ele não é nada sutil quando ele faz isso, é uma crítica muito aberta, muito exposta ao jeito que pais geralmente se comportam com filhos nessas famílias bem-sucedidas, de gente de classe média alta, classe alta, sabe? É uma crítica nada velada, uma crítica muito jogada lá. Só que é efetiva, sabe? Você acredita que aquele cara é tão, sei lá, desconectado, desapaixonado de tudo, da própria família, inclusive, que ele tomaria essa decisão assim. Falar, não, quem tem mais chance de ser mais útil ao mercado de trabalho daqui a 20 anos? Esse vai ser o que eu vou manter vivo. É meio de dar risada da situação, assim, de, porra, sério? E esse choque é muito interessante no filme. Mas eu entendo vocês falar que é choque pelo choque, porque meio que é, né? É óbvio que é uma cena de, olha aqui que babaca, sabe? Você realmente tomaria uma decisão com base nisso? Com base em quem tem o melhor GPA, sabe? Quem tá com melhor chance de ir pra Harvard? Porra, sinceramente. E vocês têm a sensação de que o Colin Farrell é o ator ideal pra fazer esses papéis que o Yorgos tem? Que é tipo assim, o perverso inocente perfeito? Porque ele tem uma perversidade inerente, porque ele sabe de onde ele parte essa história, ele sabe que ele é culpado, só que ele tem uma autoisenção, uma cara de, não fui eu, não foi por mim, eu não sei se eu sou culpado, eu quero me isentar dessa culpa. Parece que o Colin Farrell faz esse papel muito bem, assim, ele tem até uma cara de bobo às vezes, de não sei o que eu tô fazendo aqui, como eu me meti nessa. Ele não tem malícia, sabe? E eu sinto que a Nicole Kidman, por outro lado, ela já sabe muito bem onde é que ela se meteu, o marido que ela tem, a merda que ela vai ter que fazer pra recuperar a sanidade mental dela e a sanidade física dos filhos mesmo. Mas ela também é uma bosta, né? Ela vira pro marido e fala assim, olha, eu acho que a solução mais lógica é a gente matar os meninos, porque um filho a gente sempre pode fazer de novo. E tipo assim, ela tá com o dela na reta também, a gente não pode esquecer, ela também vai ficar doente, ela não ficou em cena, mas ela também vai ficar doente. Pra quem não assistiu e ainda tá aqui e não liga pra spoiler, gente, o que acontece? Como o cara matou o pai do outro na mesa de cirurgia, o menino joga uma espécie de maldição na família e ele avisa o personagem do Colin Farrell, você vai ter que matar um dos três, ou você vai matar um dos seus filhos ou você vai matar a sua esposa, porque se você não matar nenhum dos três, os três vão morrer, eventualmente. Então você vai ter que decidir qual deles você vai matar pra você poder salvar os outros dois. E aí a metade do filme pra frente é o personagem do Colin Farrell tentando decidir qual das três pessoas ele vai matar. E é curioso que em cena, nas cenas que foram escolhidas pro corte final do filme, nem passa pela cabeça dele matar a esposa, né? Curioso como isso também tá... Eu acho que tem até uma ressonância com o que acontece em Dente Canino, sabe? Como a hierarquia é mais importante do que qualquer relação afetiva. Tipo assim, não, eu não vou matar minha esposa porque a minha esposa é a minha companheira e, sei lá, eu posso fazer outro filho. Ou pior ainda, ela é médica, então ela já é bem sucedida profissionalmente. Eu respeito mais a minha esposa do que os meus filhos, então os meus filhos são mais passíveis de serem sacrifícios do que ela, sabe? É muito louco. E de novo é o Yorgos invertendo, né? E jogando de novo pra essa questão mais lógica, tirando qualquer elemento emotivo e afetivo. Porque se a gente pegar no mundo real, é até aquela coisa, né? Já o filho é o amor maior. Depois que o filho nasce, você dá atenção pro filho, você esquece até que você é casado, até aquela conversa, né? E a gente, quando a gente é, tipo assim, igual você é casado, eu sou casado, eu acho que quando eu assisto o filme, e eu fico pensando assim, se a minha esposa tivesse sido confrontada por essa decisão, eu seria o primeiro a levantar a mão e falar, não, eu, sabe? Você vai atirar em mim, não nos meus filhos. O Colin nem passa isso, pelo personagem do Colin Farrell, nem passa na cabeça. No caso, o Colin vai decidir, né? Não passa nem pela cabeça da Nicole Kidman. Nem uma hora passa pela cabeça dela levantar e falar, não, eu sou o sacrifício, me usa de sacrifício pra proteger os nossos filhos. Não, ela é filha da putíssima então, também, o Yorgos, sabe? ele inverte toda essa lógica, né? A mãe não quer se sacrificar pelos filhos, o pai também não. O pai que, se fosse no nosso mundo, faria, não, eu vou proteger os meus filhos, mataria a mulher, assim, na lógica, né? Se a gente for levar pra esse outro mesmo, lado. no caso, se fosse permitido, né? E aí, não, eles levam tão pra essa questão da lógica que ele fala, não, beleza, a minha esposa tá aqui, se eu salvar a vida dela, eu posso fazer outros filhos com ela, então eu vou decidir entre os filhos. Vamos ver qual é mais esperto, qual é mais inteligente, qual é mais burro, vamos ele vai muito pela questão lógica ao extremo, assim, cara. E até nessa questão, né, de o amor que os pais têm pelos filhos, o amor
que um casal sente um pelo outro. É tudo invertido aqui na lógica do Yorgos. Além disso, tem também os filhos, né? E de como eles começam a se mostrar A negociar, pros pais, né? a negociar com os pais tipo... Muitas vezes eles invertem o jogo, né? Tipo, eu vou falar que o meu irmão é melhor pra mostrar que eu sou Psicologia altruísta, né? Psicologia reversa. Eu vou falar assim, não, me deixe ir. O meu irmão vai ficar muito melhor do que eu sou uma pessoa que, eu ainda não me descobri na vida, né? E tal, aquela coisa assim. Você vai jogando vários pontinhos, assim, várias fagulhas da psicologia reversa pra tentar se salvar, pra salvar sua pele. Mas, no fim das contas, aquela família é tão egoísta que não vale a pena, né, pra eles, aquele joguinho. Então os filhos também ficam fazendo essa brincadeira com os pais. Eu acho isso muito interessante no filme. Não, demais. E só pra fechar essa questão de ser uma maldição ou não, eu acho que do jeito... Eu tô mais com o Luiz, mas eu acho que do jeito que fica, funciona muito, assim, essa... De ficar em aberto. Será que ele envenenou? Será que era realmente uma maldição, algo sobrenatural? E ao longo do filme, pelo menos comigo, a sensação que eu tive, foi ficar buscando. Uma hora vai revelar o que esse cara fez. Vai mostrar o veneno, o remédio que ele deu, alguma coisa assim. E não, isso fica em aberto. E quando o filme termina, pra mim, funciona mais como maldição. Na minha cabeça, se é uma maldição, o filme fica melhor. Que eu acho muito engraçado. Eu acho que isso... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em Dente Canino. Eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de referência que a gente tem, com o tipo de coisa que a gente gosta de antemão, sabe? Eu acho que pelo fato de o Lynch ser o meu diretor favorito, eu simplesmente aceito o que o diretor manda pra mim nesse tipo de situação, sabe? O cara falou, olha, tem uma maldição, eu joguei uma maldição na sua família, você vai ter que sacrificar um dos 3 pra salvar os outros. Eu tô... Beleza. Tô nem aí se é veneno, se é maldição... Dane-se, sabe? Eu já entendi o porquê você tá fazendo isso aqui. Você tá fazendo isso aqui pra fazer o cara tomar uma decisão. É mais importante eu saber o que esse cara tá fazendo com a decisão que vai ser colocada do que eu saber os pormenores da maldição, do veneno, do feitiço, assim, sabe? E aquilo, eu apago aquilo da minha cabeça. Beleza, mas fiquei sem saber se era veneno ou se era maldição, sabe? Pouco, e aí, pouco eu e o importa. Gustavo, que somos fã do Nolan, a gente fica buscando, né, A gente já será puxa que é o quadro veneno? verde Alguém aqui. vai vir aqui explicar aqui a composição deste... Um aninho depois, apenas, Yorgos Lanthimos faz A Favorita. Esse filme, ao contrário dos outros dois, não foi roteirizado por ele. Esse filme é dirigido pelo Yorgos e ele é roteirizado pela Deborah Davis e pelo Tony McNamara. Ele é levemente baseado, loosely based, na história real da Ana da Inglaterra, no século XVIII. Já é uma escolha interessante porque o começo do século XVIII é uma época pouco explorada pelo cinema. São personagens que não são muito comuns em série, não são muito comuns em filme. Não sei porquê. Talvez o pessoal ache as roupas do século XVIII mais bonitas, não sei. Mas... das roupas do final do século XVIII mais bonitas. Mas esse é um período que é pouco explorado pelo cinema e é a escolha dos roteiristas, é a escolha do Yorgos trabalhar com a história da Ana da Inglaterra, do início do século XVIII, que é uma rainha que tinha gota, estava muito doente. E existem relatos, histórias de que ela tinha um caso com a Lady Sarah, a condessa de... me foge o nome do condismo dela aqui agora. E aí esse filme conta a história... Condessa de me foge o nome. E chega a serva Abigail lá. E a Abigail tem uma história de ascensão muito top, meritocrática. Mudou o mindset e saiu de serva da cozinha pra acompanhante da rainha em todos os sentidos. E esse filme retrata essa história. Ela literalmente trabalhou enquanto eles dormiam, né? Exatamente. Ela esperava todo mundo dormir pra falar, agora eu vou lá. Pra trabalhar. O filme é protagonizado pela Olivia Colman, pela Emma Stone e pela Rachel Weisz. É um elenco incrível. E ganhou um Oscar. É o Oscar da Olivia Colman por melhor atriz, que tem um dos melhores discursos de aceitação da história da premiação. Depois vai lá no YouTube ver, é muito divertido. A Olivia Colman é maravilhosa, nunca errou. Continue assim, né? Gusta. Tirando quando ela errar, não coloca nas nossas costas. Exatamente, não é culpa nossa. Gusta, fala um pouquinho sobre A Favorita. E eu sei que na sua descrição você já vai falar isso, mas já indicar que... beleza, você já deu indicativos hoje de que você considera muitas coisas nesse filme parecidas com a filmografia do Yorgos. Mas nem tanto, de modo geral, né? Talvez esse filme aqui seja bem mais acessível do que os outros, não é? Ele é bem mais acessível. É um filme que, pra indicar pra um público geral, eu indicaria
colocaria ele com certeza, apesar dele ter uma dificuldade que é ser de época, né? O Yorgos, ele nunca vai ser 100% acessível, eu acho. Ele tem essa chateação na Mas carreira se a pessoa dele. já gostava de assistir A Casa das Sete Mulheres, um negócio assim, já dá pra indicar. Exatamente. Então, pra quem gostou de A Casa das Sete Mulheres e a novela... Netflix indicando, né? Você Exato, pode também gostar Café com aroma de assista mulher. também Tiquititas, A Casa das Sete Caboclo. Mulheres e a Favorita. Não, é isso que vai ser ótimo, né? Você vai lá no Netflix ou no Star Plus, assiste a Favorita e fala assim, você também pode gostar de Dente Canino e o Sacrifício do Cervo Sagrado. Mas eu acho que quem avisa, amigo é. A gente pode falar, indicar a Favorita e falar assim, olha, aí vai ter alguns temas que eu vou te explicar, por exemplo, traição, sabe, manipulação, psicologia reversa, essas coisas assim, essas brincadeirinhas aí que o pessoal faz, e aí você vai ver depois estourado nos outros filmes dele. Então, já posso te avisar isso. Mas eu acho que assim, principalmente quando a gente tá falando de técnica, o Yorgos arrasa na identidade dele aqui. Esse filme é 100% com a carinha dele. Ele tem a brincadeira com a câmera de lente grande angular. E aqui faz tanto sentido, porque você tá filmando castelo, né? Interiores do castelo. Então é tão bonito ver tudo que tem num castelo. Nossa, e eu nem comentei no Sacrifício tanto que o filme parece o Iluminado. Cara, em termos de filmagem, ângulo aberto e tal, tem várias referências ao Kubrick ali no Sacrifício, sabe? Aqui eu acho um pouco menos, mas aqui ele tem uma câmera mais que parece que ela tá diagonalizada, né? Que assim, ela sempre faz umas viradinhas assim. Ela pega só um lado do corredor, aí o personagem passa pelo meio da tela, ele vira a câmera pra ver o resto do movimento, né? assim, sabe? Ele tem movimentos rápidos. No Sacrifício é muito Kubrick, muito asséptico, muito fixo, muito amplo, corredor. Ele usa muito dolly voltando, né? Pega o corredor assim, a galera andando e a câmera, como se a câmera estivesse andando de ré, né? Aqui ele também tem uma característica técnica muito forte, mas ela é diferente do que tá em Sacrifício, assim. São mais ousadias, não sei, mais próprias. Eu acho que é mais rápido, né? No Sacrifício do Cervo Sagrado tem uma sequência que eu adoro, que é uma sequência que a Nicole Kidman tá saindo com o filho do hospital, que ele andou ali pela primeira vez, depois de ficar doente, e a câmera vai toda pelo teto do hospital e pegando sempre eles por cima. Então eles descem a escada rolante, o menininho cai, a câmera vai chegando perto. Plano zenital, aprendi com a Fabi. Isso, exato. E aí, um beijo pra Fabi que tá lá em Cannes. E aí, assim, eu acho que aqui em A Favorita, ele tem esse aspecto técnico, visual e sonoro, principalmente, da edição de som e da trilha sonora muito próxima do que ele sempre faz. Mas realmente, o roteiro não ser dele faz um impacto muito grande pra gente não perceber tanto que esse filme é do Yorgos. Muitas vezes você acaba assimilando a história como uma história gostosa, assim, de se ver. Menos incômoda do que em geral o Yorgos faz. Então, em geral, essa história ela é um pouco mais de conflito tradicional, né? Aquela coisa da inveja, você tomar o poder de uma outra pessoa, aquela coisa meio Game of Thrones que a gente tá um pouco acostumado já dentro de uma narrativa mais regular, assim, e não é tão próximo do que o Yorgos faz. Ele tem alguns aspectos que são muito psicológicos e que depois transparecem pro técnico, pra fotografia, que é um pouco da mistura de imagens, né? Ele faz muito fade. Então, eu acho que ele brinca muito com a estética que ele criou e com as propostas psicológicas que ele traz nos roteiros dele, mas ele usa mais como um forrinho de mesa, assim, do que um bem mais tradicional o filme, né? Bem estruturado, muito de forma mais mais tradicional, separado em capítulo, coisa mais filme de época possível, assim, separa em capítulo e tal. Ele usa mais, assim, como acessórios, essas brincadeiras que ele faz, do que como um fio narrativo, do que uma estrutura. Ele se apropria muito do roteiro para contar a história, e isso é bom, porque eu acho que se ele ficasse forçando muito as articulações que ele costuma fazer de choque, né? Aqui eu acho que não daria certo. Ele foi por um caminho bem acertado, assim. Vamos dar umas pinceladinhas de loucura dentro de uma estrutura de roteiro que já tá montada, que eu já me apropriei aqui. Até porque a Rainha Ana tem gota, então se ficar forçando as articulações, estoura, desanda o filme todo. Nem se quisesse, né? Não conseguia. Pra mim é bem isso mesmo esse filme. O Yorgos, ele pega uma história que não foi ele que escreveu e fala, cara, como é que eu consigo deixar essa história mais estranha possível, mais a minha cara possível, mas
né, dentro do que me entregaram aqui. E eu acho que é isso que deixa o filme mais interessante, porque eu fui ver esse filme quando ele foi indicado ao Oscar ali na época, né, 2018, né, isso. E aí eu ainda não conhecia muito bem, assim, o Yorgos e fui assistir o filme assim, tá, beleza, vamos ver, porque tá no Oscar, né, o elenco, Olivia Colman, Emma Stone, adorei o elenco de cara, assim, mas tava com aquela coisinha, assim, aquele sentimento de, mais um filme de época, meu Deus. Cara, eu surpreendi. A cota do Oscar, né? Aquela cota de um filme de época, beleza, vamos ficar olhando esses cenários lindos, esses castelos, esses vestidos aqui. Não é meu estilo, né, de filme, mas... Cara, me surpreendeu demais. Eu acho que a direção do Yorgos, até numa história que não foi ele que escreveu, a gente consegue notar muito o estilo dele aqui. E que vai muito pra isso que o Gustavo falou, né? Vai pra essa coisa mais Game of Thrones, é uma coisa mais de estratégia, mais de, eu quero tomar o seu lugar. Mas é uma pessoa mirabolando ali, como é que ela vai passar a perna na outra pra conseguir o que ela quer, conseguir estar onde ela quer. E funciona muito bem com a estranheza que o Yorgos traz pra história na medida do possível. Por isso que eu acho que esse filme é o filme mais palatável, né? Como a gente tá falando, pro público, assim, no geral. Porque ele pega uma história que é uma história mais tradicional, né? Mas que as pessoas estão mais acostumadas, assim, e dá o toque dele, eu acho que nas questões mais técnicas. Até porque aqui ele perde um pouco daquela coisa dos personagens mais frios e mais lógicos. Aqui é onde tem mais atuação, mais emoção, assim, envolvendo os personagens. A Emma Stone mesmo tem umas cenas dela aqui que não tem nada de frieza, né? Nesse filme, o personagem dela... É mais explosivo, né? Isso. É um filme que exige mais explosão dos atores. E é engraçado como é um filme muito mais de ator do que os outros dois, né? Muito mais. É um filme que quando você vai ressaltar as qualidades dele, elas estão muito mais nas atuações do que na perturbação, ou na história, ou, sabe, ou nas outras coisas que são os atrativos dos outros filmes do Yorgos. Você assiste o filme e fala, cara, como a Rachel Weisz tá bem. Nossa, como a Olivia Colman tá bem. Muito mais do que qualquer outra coisa, assim. Pelo menos é a impressão que eu fico, sabe? Não, demais. Porque até pelo fato dos outros filmes dele terem muito isso que a gente falou, né? Dos personagens mais lógicos, mais frios, acaba que... Não que perde um pouco da atuação, mas a gente não tem... Todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível ali, uma coisa mais... Então, igual o Sacrifício do Cervo Sagrado, a gente tem um destaque muito grande ali pro Barry Keoghan. Mas o restante do elenco que tá muito bem também, que a gente citou... Mas não é aquela coisa que chama atenção pela atuação, né? O roteiro fala muito mais, o estilo do Yorgos fala muito mais daquele filme. Aqui não. Aqui o filme é completamente aqui das atrizes, da Rachel Weisz, da Olivia Colman e da Emma Stone. Eu gosto desse filme, mas bem aquém do que eu gosto dos outros dois, assim. Talvez seja porque é um filme de época e esses filmes geralmente têm um ritmo mais... É pra quem gosta mesmo. Mas eu enxergo grandes qualidades nele. A principal delas é o elenco. E o filme é muito bonito, mas eu imaginava que ele fosse ser muito bonito, porque é a época e é o diretor e são as roupas e tudo mais. Mas eu acho que esse filme aqui, ele tá aquém. Eu não sei se o texto dele não é tão bom, sabe? Eu não sei se ele não é estruturado de uma forma muito interessante, ou talvez tenha sido eu também, pela terceira vez hoje, pode ser o dia que a gente tá assistindo e a hora que a gente tá assistindo, mas assim, sabe, não me convenceu muito. Eu acho que é um filme que você assiste porque gosta muito das atrizes, e eu realmente gosto muito das três atrizes, e eu gosto muito das três atrizes aqui, mas eu acho a história... Sim, qualquer coisa, mega convencional e tal. Eu acho que a gente tem que dar destaque pra retratar uma pessoa que não é tão retratada no cinema. Eu acho que isso é legal nas séries e no cinema. É uma rainha... Eu tive que pesquisar pra ter certeza se eu não tava falando da rainha Vitória ou da Elizabeth I, que eram as únicas rainhas que eu conhecia. E falei, não, é outra rainha. É outra coisa. De cara eu achava que era fictício quando peguei pra ver primeiro. Então, assim, eu não acho a história de ascensão da Emma Stone tão boa assim. E eu tenho uma impressão do porquê, talvez, eu tenha sentido tão pouco desse filme. Eu acho que é porque eu assisti Barry Lyndon recentemente. E Barry Lyndon, ainda que não seja a mesma época, ele é um filme de época. E ele é um filme muito melhor, sabe? Competir com Kubrick é foda, mas ele é um filme mais bonito, ele é um filme mais envolvente e um filme que gasta melhor o seu tempo pra fazer com que essa ascensão de uma e a queda de outra seja mais crível. Eu não acho que o ritmo da Favorita é muito bom. Eu acho que ele é um pouco cansativo, assim, e eu acho que a estruturação por capítulos atrapalhou o filme, especialmente porque eles são capítulos meio
curtos. Fica parecendo assim, olha, eu fiz uma minissérie sobre essa época e eu juntei os pedaços da minissérie e transformei num filme pra poder concorrer a prêmios. Então eu acho que a coisa fica meio claudicante, sabe? O filme vai mancando, ele não tem um ritmo legal de acompanhar, assim. Pelo menos não teve pra mim. E também já falei, não sou um grande fã das escolhas que o Yorgos faz em termos de filmagem. Eu acho legal porque eu sempre vou defender diretor com assinatura. Acho legal que ele tenha tentado dar uma pegada diferente pro filme, mas eu não sei, eu fiquei com uma impressão meio cartunesca dos ângulos que ele usa no filme, e eu não sei se era muito a linha onde ele deveria ir, sabe? Porque a Lady Sarah, que é a Rachel Weisz, é uma personagem muito perigosa, e a Abigail se mostra uma personagem muito perigosa também, e o filme fica com uma cara meio jocosa, assim, uma comédia que não é engraçada, e o filme acaba, sabe? Você quer se adequar a quê? Você quer ser multigênero, ou você quer ser comédia, ou você quer ser drama, mas você tá indo pra qual lado? Não é que não possa ser mais de uma coisa, mas assim, você fica meio sem saber como interpretar aquele filme, sabe? Esse filme queria te dizer o quê? Ele queria ir pra onde? Ele queria falar sobre o quê, assim? E num filme que não tenta te provocar, num filme que tenta te contar uma história de ascensão e queda, eu acho que isso faz falta. Então eu sinto o filme bem aquém, assim, não só dos outros dele, mas de boa parte dos filmes de época que eu já vi, que eu tô acostumado, assim. Eu tenho uma impressão mais negativa dele. Eu já tenho um olhar um pouquinho diferente, porque pelos mesmos pontos que você achou ele mais fraco que os outros, você gostou. Eu gostei. Esse aqui pra mim é um dos meus filmes de época favoritos, assim. E eu fui com zero expectativa pra esse filme. Talvez seja isso também, né? E não esperando nada, né, do filme. Mas eu gosto do tom do filme. Eu acho que ele consegue misturar bem esses elementos de dar um tom ali de um humor meio estranho pro filme, meio ácido, do drama, de tornar o filme até meio um suspense, assim, de você ter o olhar ali da personagem da Abigail, né, da Emma Stone, de o que tá rolando entre essas duas aqui, até que ponto que elas vão, o que elas fazem. Será que elas têm uma relação? Será que elas não têm? E a gente tem muito, assim, essa visão dela, né? Além da gente acompanhar a história dela, a gente interpreta os personagens do ponto de vista dela, até certo ponto. E eu gosto de como ele estabelece isso. De que ponto que ele vai partir da narrativa, até onde ele vai chegar, e o tom que ele estabelece tentando misturar esses gêneros. Apesar de ser bem o filme que tem menos a cara dele, né? O filme que, de novo, né? O mais palatável pro público, assim, é o menos estranho. Mas eu gosto de como ele dá um visual diferente pro filme de época. Ele usa, como a gente falou muito aqui da fotografia, ele usa umas lentes de olho de peixe, tem hora. Ele pega a câmera e fica acompanhando bem rápido, assim, os personagens andando ali. Não é aquela coisa muito parada, fria. Então eu acho que ele traz uma coisa meio moderna, e o estilo dele é à medida do possível, assim, que me ajudou a gostar mais do filme. Gusta, você é nossa Minerva. Eu acho que o que desagrada o Luiz, em boa parte, é a falta de camadas na personagem da Rachel Weisz. Eu acho que a Emma Stone e a Olivia Colman, elas têm um determinado vai e vem de personalidade que revelam, ora elas são boazinhas, ora elas são ruinzinhas, ora elas estão fazendo decisões que é legal, que moralmente aceitas, que a gente gosta, e ora elas não estão fazendo decisões moralmente aceitas e a gente não gosta. Então existe uma dualidade que não é caricata nas personalidades das duas. E quando entra a Rachel Weisz, que é, entre aspas, a vilã do filme, porque a gente toma a Emma Stone como a protagonista boazinha, né? Desde o começo, que a gente toma o partido dela, a gente fica torcendo pra dar certo pra ela. A Rachel Weisz, ela tem uma personagem que é um pouco sem camadas, ela é um pouco chapada. Então eu sinto que muitas vezes falta um tom, sabe? A gente entender mais o lado dela, no sentido de acompanhar mais um pouquinho a jornada dela, sabe? A gente acompanha a jornada dela sempre em perspectiva da Emma Stone ou da Olivia Colman. Isso às vezes me incomoda um pouco no filme, mas eu acho que o tom do filme é justamente o que você falou. Eu acho que o Yorgos quis fazer uma comédia que não tem graça, porque ele tem um fio meio neutro, meio apático na cinematografia dele, que eu acho que é bem isso. Ele fala assim, olha, essa história é praticamente uma comédia, mas eu não sei fazer comédia. Então eu vou, sabe?
Ele não sabe, ele não consegue, ele não é tem mão engraçado. pra isso. Acaba ficando meio cartunesco mesmo. Graça nunca tem. Ele faz essa menção de humor, mas de que aquela situação é engraçada, mas sempre tem um incômodo por trás. Aí vem o incômodo próprio, né, e digno do diretor, que eu acho que vem pra dar essa maquiada no humor. Tipo assim, não tá engraçado, mas é porque tá incômodo, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. A minha Minerva foi um meio termo. Eu acho Nem que esquerda nem direita. tem os dois lados, assim. O que eu fico sentindo do filme é que é meio... Pega uma cena como, por exemplo, a cena que a Lady Sarah tá se recuperando e ela foi resgatada num puteiro. E aí a menina vira e a dona do puteiro vira e faz uma oferta pra ela. Aparentemente é a terceira, quarta vez que ela faz uma oferta pra ela trabalhar lá no puteiro. E a Lady Sarah fala assim, não, pela quarta vez, não, eu sou fulana e tal, não sei o quê. Eu fico com uma sensação de que ele queria que a gente risse daquela situação, sabe? Que ele queria que aquela situação fosse cômica. E ela parece que nunca é. Parece que, sabe? Sim. Entende? Você é tipo o Elon Musk tentando fazer piada no SNL. Tá bom, entendi, sabe? Eu saquei onde você queria ir, mas não chegou. Então parece que o filme tá sempre andando de segunda marcha. Ele nunca embala pra valer. Ele sempre tá inseguro de si mesmo enquanto filme. Aí eu acho que ele acaba indo pra lugar nenhum, assim. Ele não é nem engraçado, nem muito dramático, nem muito sério, nem muito... Ele existe ali. E a maior referência pra isso é eu ter chamado ele de filme cota de Oscar. Você pega a lista daqueles 10 lá do ano e beleza, é a cota do filme de época aqui. Ele não tem nada que o destaque excessivamente, assim, nem dos seus pares do mesmo ano, que dirá assim, com o tempo passando, sabe? E eu acho isso meio chato pra um diretor que tem a postura que o Yorgos tem, sabe? De sempre querer fazer as pessoas se impactarem com o que ele tá colocando em tela. E isso não precisa necessariamente ser no choque, isso pode ser na narrativa, isso pode ser no jeito de contar a história. Até por isso é legal ele não ter escrito e ter dirigido, sabe? Você consegue fazer essa história ir pra frente, mesmo essa história não sendo sua? E aí, vamos ver. Então eu sempre sinto o filme meio andando mais devagar do que devia, forçando uma coisa que não era pra estar lá. Isso tudo não é pra dizer que é horrível, mas que é um filme passável, assim. Não tem nada que torna ele muito especial, sabe? Eu acho que se o Yorgos tivesse 15 longas na biografia dele, ao invés de 5, 6, a gente não teria posto esse filme aqui. Por exemplo, a gente ia falar, beleza, tá lá a favorita na filmografia dele, vamos escolher outro? Vocês não têm essa impressão, sabe? Vem aí o de terno e pantufas daqui 20 anos. A gente vai esquecer a favorita. Vai colocar só os... eu acho que na carreira dele ele precisa retomar esse tipo de filme, porque a favorita foi um dos últimos que consagrou ele, né? Uma indicação a melhor filme. Querendo ou não, é um dos maiores o que a gente fala, é um que ele pode chegar. Da indústria, né? É um reconhecimento. Então eu acho que agora os filmes que ele lançar precisam ter uma assinatura um pouco mais delimitada. Tanto é que os anteriores a esse são muito queridos por nós, né? Assim, então, pra conquistar mais ainda os fãs e pra conquistar mais não falando de fanservice, mas assim, uma questão de... Porque tem autoralidade e ele faz o filme que ele quiser. Mas pra ele conseguir deixar a marca dele, sabe? Eu acho que ele vai precisar retomar esse fôlego de assinatura de autoralidade. Tanto é que depois ele lançou 2 curtas que são bizarros. O Nimic... Tá lá no MUBI também. Ele é extremamente surtado. É a história de um cara que encontra uma mulher no metrô e a mulher começa a imitar ele. Ele fala abacaxi, a mulher fala abacaxi. Ele leva flores pra mulher dele, a mulher vai junto e leva a flor pra mulher dele. De repente a mulher está com a mulher dele e o marido não tem mais a mulher, entendeu? É o e aí ele volta que ele a ser gosta, quem ele é. Aquela brincadeira de você ficar imitando tudo que a pessoa faz. E se a pessoa fizesse isso, nunca mais parasse? E nunca mais parasse. Eu entendo aí. Eu vou dirigir a favorita, um filme escrito por outra pessoa, porque, sei lá, às vezes eu tô preocupado com o que os críticos estão falando e eu quero rebater quem fala que eu gosto só de chocar e não sei trabalhar, e os meus filmes são só pra chocar. Então eu vou fazer um filme mais blasé possível. Pode ser, sabe? Pode ser que seja uma decisão mesmo e ele faz o que ele quiser da vida dele também, obviamente. Mas eu acho que ele poderia fazer um filme que não tivesse a intenção de chocar, mas um filme que tivesse um pouco mais de coragem.
coragem, talvez, sabe? Eu pego muito no Ari Aster lá, fez o filme agora, 70% das pessoas, se não mais, vai odiar o filme, isso quem for ver, mas o cara foi e fez o filme de 3 horas dele com o Joaquin Phoenix lá, o filme mais caro da A24 e manda bala. Vem aqui e você vai ver, ó, é um filme do Ari Aster. O Ari Aster quer ser visto como o cara do Hereditário, do Midsommar e do Bol Tem Medo. O cara tem uma assinatura própria, o cara às vezes vai cagar no pau, ele vai fazer um filme horrível, mas ele vai tentar, sabe? Ele vai botar a cara lá, assim. E eu acho que o Yorgos parece tanto ter esse perfil que A Favorita parece um ponto muito fora da curva, assim, na filmografia dele, sabe? Nesse sentido. A gente precisa avisar o Chazelle pra fazer isso. Ele podia fazer tipo um filme de faroeste. Mas ele fez a mesma coisa com O Último Homem. É um filme que ele dirigiu e ele não roteirizou. E assim, a gente até esquece que o filme é dele. Eu tô lembrando exatamente do Chazelle quando eu falo, sabe? Realmente ele fez O Último Homem. Tá bom, gente. O Chazelle, continue Hollywood, hein? Vai fazendo tipo coisa de assim, Hollywood agora. Quando a gente foi fazer, vamos conversar sobre Babilônia, que a gente vai pesquisar. Eu fui pensando assim, ó, Babilônia é o 3º filme do Chazelle. Aí eu fui no IMDb e falei, não, pera, não é não. Babilônia é o 4º filme do Chazelle. Exato. Sabe? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Se a Olivia Colman não tivesse ganhado o Oscar, o filme não tivesse lá na lista do Oscar, ia acontecer a mesma coisa com esse filme. A gente ia falar, não, beleza, o 6º longa do Yorgos. Não, pera, não é o 6º, é o 7º. A gente ia ter essa mesma impressão. Cara, eu tenho a impressão muito que é aquela coisa da trajetória desses diretores mais autorais, né? Igual o próprio Ari Aster, né, que você acabou de citar. Ele lançou Hereditário e Midsommar, que foram um puta sucesso, mas foram filmes feitos com muito pouco dinheiro, e Bol Tem Medo foi um prejuízo, assim. Então ele conseguiu ter dinheiro pra fazer Bol Tem Medo, que deu prejuízo pra 24 agora, mas ele conseguiu ter essa notoriedade por conta do estilo dele, por conta da autoralidade que ele tem, do sucesso que esses outros filmes vieram fazendo até nos streaming, né, que eu acho que eles se destacaram mais. E aí eu sinto muito do Yorgos isso aqui, tipo de, agora eu tô chegando em Hollywood, eu consegui me destacar através da minha autoralidade e jogaram na minha mão aqui que eu vou conseguir ter um pouco mais de destaque, de ir pra Oscar, de ir pra premiação. Então vamos lá, deixa eu pegar esse filme aqui, eu vou dar os meus retoques, vou fazer dinheiro. Vou ter dinheiro pra trabalhar com o elenco, pra fazer toda essa design de produção, né, de época, e eu vou tentar jogar o meu estilo lá o máximo possível, mas ainda assim a gente sente que não sei nem se o estúdio, assim, mas pra esse filme chegar onde você quer chegar, você tem que ser um pouco menos Yorgos, você tem que ser um pouco menos você, assim. E é isso, eu sinto muito que é um filme que ele abraçou a oportunidade, assim. Seja o estúdio falando, seja menos seja pra menos. ele. Ó, a gente banca seu filme, mas seja menos, por favor. Vocês lembravam que esse filme tinha o Nicholas Hoult? Não tinha a menor ideia. Vimos lá lembrava. nosso Reinfeldt lá. Os ciclos todos se fechando aqui. Tá, gente, tudo se fecha, tudo volta a nosso favor, porque o Nicholas Hoult maquiado, né, hiper maquiado, tá muito bom nesse filme, eu adoro, aquela coisa super afetada, assim, super nervoso, Nicholas Hoult é empurrando a muito Emma bom, Stone né? ladeira abaixo, é muito bom, eu adorei ver ele nesse filme também, apesar de que, obviamente, o elenco feminino é o que brilha, Nossa né, é o que Senhora. destaca aqui, com certeza. E agora é com vocês. Gostam dos filmes do Yorgos? Não faz muito seu estilo? Nunca tinham ouvido falar, mas ainda ficaram curiosos? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify. E vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. E o episódio de terça-feira que vem vocês vão ver 3 pessoas sorrindo, chorando, morrendo, tudo que você puder imaginar. Tchau, até terça. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.